Olá, seja muito bem-vindo ao Maravicast, o podcast que vai dizer pra você mesmo, o quanto maravilhosa, maravilhoso, Maravicherry é você e principalmente a sua história. Afinal de contas, todos nós temos uma história pra contar e a gente tá aqui, pra ouvir. Falei a gente porque eu não estou sozinha. Hoje é o nosso primeiro podcast e a gente vai se apresentar para você, que às vezes você não conhece a gente, provavelmente não, né? Meu nome é Abiane Souza, eu sou jornalista, apresentadora de TV, adoro ouvir histórias, bater bastante papo e principalmente contar umas piadinhas meio sem graça da década de 80, que foi quando eu nasci. Se você é muito jovem para isso, algumas coisas que a gente falar por aqui você pode procurar no Google, porque lá sempre você vai encontrar uma resposta. E eu, como eu disse, não estou sozinha, eu estou com ela, elegantérrima, Eve the Lion. Escolhi dar dedo porque eu conheço as piadinhas da década de 80. Não é? Maravilhoso. Eu sou Ivy Leão, vou estar aqui agora com a minha amiga queridíssima Biane Souza pra gente contar história, pra gente conhecer histórias. Hoje a gente vai contar um pouquinho das nossas histórias, né, Abby? É. Isso é muito gostoso, eu adoro falar um pouquinho de mim, adoro também ouvir histórias, quero muito saber mais aqui da minha amiga. Eu sou jornalista, sou cantora, apresentadora... e tem bastante coisa legal para contar e para descobrir também. Você vem com a gente, claro, nessa jornada especial aqui para conhecer o outro lado, nós e o seu também. E o seu também. A gente quer trazer muita gente legal aqui, né? A gente fala muito que a gente se maquia, né? Para trabalhar. E todas as pessoas se maquiam, né? Para trabalhar, para ir numa festa, para ir num evento, para estar bonita. Mas às vezes é necessário a gente pegar um demaquilante, né? E um pouquinho de algodão assim, e vai tirando aos poucos, pra gente identificar realmente como é que tá a nossa pele, né? Se a gente precisa fazer algum tratamento, se a gente precisa melhorar alguma coisa na nossa vida. E eu acho que o podcast dá essa oportunidade pra gente falar um pouquinho mais da gente, um pouquinho mais da nossa história e descobrir um pouquinho das histórias das pessoas também. Sim, e eu acho que é uma oportunidade também da gente se ver um pouco mais, porque acho que quando a gente fala... Quando a gente externa alguma coisa que está no nosso coração, da nossa história, a gente tem a oportunidade de olhar para aquilo também. Então eu acho que quando a gente tira essa maquiagem, tira um pouco dessa máscara que a gente veste, se é que a gente pode dizer assim, eu acho que a gente tem a oportunidade de olhar pra gente também, das coisas boas que a gente já fez, daquilo que a gente tem de especial, valorizar as coisas que a gente tem de especial, mostrar pro outro. Às vezes tem coisa que é tão bacana que a gente tem, que a gente faz e que a gente não sabe que é legal. Exato. Aí precisa alguém vir falar, olha, você tem isso é muito legal em você. Olha esse seu jeito de ter sempre uma resposta rápida, isso é muito legal, eu adoro isso em você. Então eu acho que essa é uma oportunidade pra gente tirar essa máscara e deixar isso aparecer pra quem tá vendo a gente e pra gente também. E isso é necessário coragem, né? Eu acho que no mundo onde a gente tá, que tudo tem tanto formato e que as pessoas estão tão de olho em tudo, parece que esperando você errar, é necessário muita coragem pra gente se desmascarar e falar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você falasse, antes da gente começar mesmo a conversar mais coisas, que você também tem uma menina linda, queria que você falasse o nome dela, e eu sempre fiquei pensando, será que era por causa da cantora? Sim, eu tenho uma filha maravilhosa, Maravicherry, minha pequenininha. Ela tem 5 aninhos e o nome dela é Alanis. E sim, a gente escolheu o nome dela por causa da cantora. Eu e meu marido, José Arildo, a gente começou a namorar bastante tempo. Quanto mais ou menos, Ivy? Ai, tem bastante tempo, amiga. Tem aí os seus 20, viu? Nossa! Tem 20 que a gente tá junto, vai fazer Uau! Que a gente tá junto, vai fazer agora em novembro. Acho que até é uma boa, né? Acho que vou comemorar. Merece comemoração. E a lembrança que ficou assim é que ele já tocava, ele é baixista. E eu entrei numa banda, cantava numa banda, faltou o baixista da banda, a gente foi atrás desse moço, Juninho, na época. E para que ele entrasse na banda. E ele logo que me viu cantar falou, é essa aqui. Ele gostava muito da Alanis Morissette
E ele gravou uma fita com o CD da Alanis, com o Jagged Little Pill. E foi até a minha casa. É o melhor CD. É o melhor. É o melhor CD. Embora eu conheça todos, goste de todos, cante todos, esse é o melhor. E ele chegou na porta de casa e falou assim, olha aqui, ó, eu trouxe pra você. Escuta a primeira, You Learn. Ele falou, pra você tirar pra gente tocar na banda. Isso, ó, amiga, ó. 20 anos atrás. E aí eu fiquei com aquilo e eu ouvia naquele tempo que eu não tinha muita coisa pra fazer. Então eu cuidava da casa e punha a fitinha lá no rádio, ia lavando a louça, arrumando a cozinha, às vezes fazendo o almoço, que a minha mãe saía de casa e deixava a demanda lá pra mim. E eu ficava lá dando conta. Mas dava conta cantando. Que o legal. rádio ligado lá em cima e cantando junto. E aí foi pra banda e tal. E depois de um tempo a gente começou a namorar. Depois de um tempo casou. E quando a gente começou a falar em filhos, aí veio essa ideia. Se for uma menina, vamos trazer essa homenagem lá do nosso início, da nossa relação lá atrás. E não deu outra. Que lindo! Aí veio o nome da Alanis Morissette Leão, como ela mesma disse. Que bonitinha! Algum professor falou na escola pra ela que ela é Alanis Morissette Leão. Pronto, ela simplesmente subtraiu o nome do meio e ficou. ficou. Mas eu sempre quis saber se era por causa da cantora. E eu adoro, e acho que esse é o álbum mais lindo dela. Sim. Ai, que bacana, viu? Obrigada por compartilhar essa história. Obrigada. Ela é uma inspiração pra mim, assim. Minha filha mudou muito a minha vida, sabe? Minha filha mudou muito. Eu tenho uma amiga que fala que o filho é um portal. Que você atravessa, quando nasce criança, você atravessa aquele portal e não tem mais volta. E é assim mesmo que eu me vejo. Esses dias eu vi uma outra amiga, eu achei muito bacana o que ela falou. A Amanda disse isso, a Amanda Françoso disse isso. Ela estava falando que os filhos filtram. Eu achei isso fantástico, ouvi toda a fala dela e eu achei isso muito legal, porque eu me vi naquela situação que ela estava falando, que os filhos filtram, porque você, a partir deles, você começa você descobre os verdadeiros amigos, você descobre a verdadeira amizade, você começa a pontuar aquilo que é realmente importante na vida, valorizar aquilo que é realmente importante na vida. Então, assim, ela é um divisor de águas pra mim, uma menina linda, especial, que também gosta de cantar, que é falante, que gosta de se comunicar com as pessoas, e eu acho isso maravilhoso nela. E ela me traz também essa coisa da música. Eu acho lindo ter gostoso, né? Conseguido manter tudo isso junto na minha vida, sabe? Isso e quero ser um exemplo muito especial pra ela na vida, sabe? Acho que essa é minha gostoso, missão, né? minha missão. Eu fico pensando muito nisso, né? Tenho meus 41 e não tenho filhos ainda. Tenho 2 pets, que são as coisas mais lindas desse mundo, o Luke e o Spock. Meu marido que deu o nome, porque meu marido, eu acho ele um gênio, né? Que ele não ouça muito. Não conta pra ele. Mas é um cara extremamente criativo, é o equilíbrio da minha vida e eu sou apaixonada, eu amo muito. A nossa história é muito bonita também. E aí o nome dos meus cachorros é um nomão, sabe? É o Luke Black Skywalker. E o Spock White Vulcano. Nossa, é chiquérrimo demais. São meus 2 nenéns por enquanto. E se Deus nos permitir, né, a gente ainda vai ser papai e mamãe do Bento ou da Ivy. Você acredita? Bento é uma escolha minha. E eu sempre que eu pensei em ter um filho, eu queria que o nome dele fosse Bento. E aí a minha mãe falava assim, Bento, de Chico Bento? Eu falo, não, é de bendito, de bem-vindo, né? E quando a gente começou a namorar, eu falei assim, eu vou fazer um teste, vou falar pra ele se a gente tiver um filho, se eu posso escolher o nome. Ele falou, pode. Aí eu falei assim, então, eu gosto de Bento. Ele falou, que lindo. Eu falei, opa, ganhei um ponto, hein? Um beijo pra você, meu amor. Aí ele falou assim, o da menina você deixa eu escolher? Eu falei, claro. Ele, Ivy.
Ó, só você vê que bonitinho. Que belezinha. E aí ficou. Então, se Deus quiser, a gente vai ter. E se não, a gente vai ter de alguma forma, né? Acho que o amor, quanto maior ele tem, mais amor você tem, mais você dá, mais você recebe, mais você fica feliz, enfim. Contagia, né? Contagia, assim. Ele enche o nosso coração, enche tudo ao nosso redor. É um mundo novo. É um mundo novo. Gostou? Histórias novas. A gente tá começando a conversar várias coisas que eu nunca tinha falado tão pausadamente para ela. Gostei. Fala nisso, e esse drink? Essa moça é muito boa de drinks, minha gente. Conte o que tem nele. Esse drink tem uma misturinha bem tranquilinha aí de gin, tônica, laranja, manjericão e chá de frutas vermelhas. Tá? Que chique. Esse é um drink especial que eu aprendi a fazer também com um bartender muito bacana aqui da região, num curso que eu fiz, porque eu tenho alguns negócios e um deles é voltado para essa área de bar, de drinks, de música, né? Eu tô sempre nesse círculo. E aí eu sempre gostei muito de drinks. E todo lugar que eu ia, tinha sempre aquela carta de drinks comum. Tinha lá a caipirinha, a caipirosca, o caipsaquê, as frutinhas e aquela mistura básica, ou um destilado. E eu falava, mas e aí, o diferente? E o bonito? Eu gosto das taças bonitas, eu gosto. E aí eu falava, tá bom, então já que não tem, peraí, vou aprender a fazer, quando eu tiver um espaço, eu vou usar lá aquilo que eu aprendi. E foi assim, e aí eu aprendi alguns drinks, crio drinks. Eu sou dessas que vai testando coisas em casa, pega lá uma tequila, pega uma essência de não sei o que, pega tal coisa e fico, assim, um mês testando um drink para lançar um drink novo lá no meu espaço, lá no Madame Café. Então, eu gosto muito, eu acho que as pessoas também vieram nessa onda, porque aqui na nossa região tem muito pouco, então eu acho que acrescentou. Mais um dos dons artísticos. E a comunicação, como é que foi assim pra você? A comunicação, eu acho que foi... Eu nunca me vi assim como uma pessoa, eu tenho talento para a comunicação. Nunca foi assim, porque muita gente tem isso, né? Eu quero ser jornalista, eu quero ser um apresentador de televisão, eu quero ser um ator, alguma coisa assim. Eu nunca tive esse olhar, mas eu, como sempre cantei, sempre gostei de cantar, sempre vi minha mãe nos palcos. Então a minha referência, a primeira referência que a gente tem, eu acho que é a mãe, né? Não tem jeito. Então a referência que eu tinha da minha mãe nos palcos, muito bonita, sempre cantando e passeando na mesa, levando o microfone para as pessoas cantarem junto com ela. Eu tenho sempre essa imagem na minha cabeça. Então eu comecei a cantar ainda na adolescência, eu entrei numa banda e fui me descobrindo também como cantora. Mas é claro, né? Música no nosso país, você sabe como é que é, né? Um negócio complicado. Então, vai viver de música? Vai cantar na noite? Minha mãe já tinha passado por essa experiência, né? E ela sabia, e eu também sei o quanto foi difícil para ela. Fora que há anos atrás, isso não era nem bem visto, né? Cantar para as mulheres não era uma coisa bem vista, a gente sabe que não era. Então, minha mãe teve muita dificuldade, também passou muita restrição nesse sentido. Mas quando eu falei, mãe, eu quero cantar, olha, eu tô numa banda aqui, vou cantar, tá? Ela falou, beleza, filha, pode cantar, mas estuda mais, trabalha. Então, eu sempre tive que conciliar as duas coisas, cantar e estudar. Cantar na noite, mas trabalhar durante o dia. E quando eu resolvi estudar, fazer uma faculdade, eu falei assim, e por que eu não aproveito essa
desenvoltura que eu tenho para estar diante das pessoas, para escolher a minha profissão. Então não era uma coisa assim que eu queria muito, era uma coisa que eu falei assim, acho que eu vou aproveitar isso. Acho que eu tava meio indecisa lá, não sabia o que fazer, já tinha passado um tempo. Vou seguir alguma coisa mais ou menos. Vou fazer alguma coisa aqui, entendeu? Já tinha feito os 18, 19, 20 e nada de fazer uma faculdade. Acho que eu vou fazer uma faculdade de comunicação e assim fui. Fui para o jornalismo, ali com medo, achando que não ia ter espaço para mim, porque a gente vê isso, via isso, e na faculdade isso fica ainda mais claro para a gente, essa imposição cultural de que para você estar diante das câmeras, você precisa estar dentro de um padrão. Uhum. Que padrão é esse? É o padrão europeu, é o padrão do narizinho assim, né, do corpo assim, da altura tal, do cabelo tal. Do cabelo tal, e aí eu olhava e aí, tô me encaixando nesse padrão? Não tô me encaixando nesse padrão, tô longe dele. E aí eu sabia que eu ia ter dificuldades. A minha mãe na época falou assim, filha, eu acho que vai ser difícil. Você já pensou? Eu nunca me esqueci disso, Abby. Ela olhou pra mim e falou assim, filha, eu tenho uma amiga que o filho dela se formou faz 2 anos em comunicação. E ele tá sem trabalho. Ele não conseguiu trabalho na área, tá lá. Você já pensou, minha filha, o que você vai fazer? A minha mãe tava dizendo assim pra mim, ó, filha, talvez o mercado não abra as portas pra você. E aí, meu bem? Você vai pra onde? Vai fazer o quê? Pra onde? Com todo esse sacrifício que você tá tendo pra se formar, pra pagar o estudo, como é que você vai fazer? E aí eu falei assim, mãe, não esquenta a cabeça. Eu vou me formar. Se eu conseguir trabalhar na área, beleza. Se eu não conseguir, não tem problema. Eu vou vender macarrão, eu vou trabalhar no supermercado. Não tem problema. Eu vou cantar, não se preocupe. Vou fazer outras coisas. Eu vou fazer outras coisas, não tem problema nenhum. Pra minha alegria, pra minha sorte, eu, logo que terminei a faculdade, já comecei a trabalhar como repórter. Então, foi uma surpresa pra mim. Algo que eu briguei muito. Briguei muito porque parecia que eu estava fora do meu lugar. Todo mundo falou pra mim que o meu lugar não era ali. Então, quando eu cheguei, eu estava fora pra mim. Mas a gente vai construindo, vai aprendendo e vai se moldando nessa caminhada. Mas eu sei que você sonhou, amiga. Eu você sonhei. Já olhou de longe e falou, é lá que eu vou. A minha mãe fala que eu sempre fui muito comunicativa desde criança, né? E eu sou comunicativa mesmo. Eu acho que, além de jornalista, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta da comunicação, eu gosto de gente, eu gosto de ouvir histórias, né? E quando a gente se comunica, a gente tem que mais ouvir do que falar, né? Na maioria das vezes. Até pra gente ter essa experiência da observação, do saber contar algo. Como é que você conta algo que você não tá prestando atenção, né? E eu sempre gostei muito disso. E quando eu era criança, eu brincava muito com a minha mãe, sou filha única. Agora por parte de mãe, né? Que eu tenho irmãos mais novinhos por parte de pai. E às vezes eu aprontava e a minha mãe falava assim, vem aqui, a Biane. E aí fala o nome, é Biane Cristina de Souza. Eu falei, ferrou. E aí eu catava o detergente, escova de cabelo e ficava assim, ai Lombardi, vem me pegar. E eu sempre tive essa coisa de brincar e me comunicar e assistir muita TV. Eu sempre consumi muita TV, assim, eu gostava de ler, eu gostava muito eu era apaixonada por Caco Barcelos, ainda sou, acho ele um excelente profissional, e eu queria ser jornalista investigativa, eu queria falar das mazelas sociais, eu queria ver o que as pessoas passavam, eu queria tentar ajudar. Eu acho que é um pouco de ideologia, né, de que a gente vai mudar o mundo, não que a gente não possa, eu acho que cada um pode, né, fazer a sua parte, mas a gente se acha meio super-herói, né, quando você tá fazendo algumas coisas quando você é muito novo. E eu fui mudando aos poucos, não o interesse, mas a forma como eu poderia agir sobre isso, né. Eu acho que hoje eu ainda penso e tenho muito essa luta dentro de mim. Eu me revolto, eu quero ajudar as pessoas, eu tento dar voz para essas pessoas, mas de uma outra forma, de uma forma mais pacífica, de uma forma que eu consiga entender aquilo como positivo também e de estar ali, de ser um canal para que aquelas pessoas sejam ouvidas. E eu acho que existem formas da gente fazer isso, né?
E aí eu fui mudando aos poucos, né, do que eu queria fazer ou não. Trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, trabalhei em revista. E quando eu fui pra TV, foi uma oportunidade muito legal com um amigo meu, né, que já me conhecia de outros trabalhos e que me deu essa oportunidade. Eu sou muito grata a ele, que é o Luiz. E aí eu fui trabalhar na TV, só que eu nunca achei que eu trabalharia na frente. Porque, querendo ou não, assim, eu nunca me achei no padrão daquilo, que é o que você fala, né? De se encaixar, ou do que você aprende, ou de como você foi ensinada, né? E eu sou de uma época em que ainda existe padrões, né? E cada vez mais padrões, só que eu acho que a gente consegue ressignificar isso de outra forma e conquistar espaços, muitas vezes de uma forma mais dura, mas a gente ainda consegue ter mais voz, eu acho. E tinha algumas épocas que, não, você não é o padrão, né? Você é cheinha, você tem um ombrão largo, você tem um sorrisão, você é natural demais, né? Você tem que ser diferente. E eu nunca me imaginei na frente. Só que as coisas foram acontecendo pra mim, assim. E não foi por ânimo de colegas, porque muitas vezes eu ouvi e falei assim, ih, você vai começar aqui, ó, você vai morrer aqui. E aí eu falava, poxa, que bacana, as pessoas torcem por todo mundo nessa vida, né? Eu falo que gente feliz não dá trabalho, mas nem todas as pessoas são felizes ou querem ser felizes, né? E a gente encontra várias no caminho que não são e não querem que a gente seja também. E aí eu falei, poxa, deixa a pessoa falar, porque eu acredito que eu quero fazer o melhor. Então, se eu for pra ser isso, eu quero ser a melhor nisso. Se for pra eu ser assim, eu quero ser a melhor assim. E assim eu fui fazendo várias funções até chegar no entretenimento, no que eu faço hoje, e ainda acho que eu tenho que melhorar muito, porque a vida é assim, né? A gente aprende todos os dias. E hoje eu, mais madura, eu consigo entender que eu consegui conquistar um espaço pelo que eu penso, pelo que eu sou, pela minha naturalidade, sim, pelo meu sorriso, sim, mas não pelo meu corpo. E talvez até o meu próprio corpo seja ideal para as pessoas que assistam, porque é algo real, é algo natural. Às vezes eu emagreço, às vezes eu engordo e tá tudo bem, né? Porque faz parte da nossa vida. Mas isso já me deixou, assim, impossibilitada de sair de casa. De eu chorar porque eu não estava bem, porque eu engordei, porque as pessoas não esperavam aquilo de mim. E isso me fez muito mal por muitos anos e ainda tenho algumas crises, mas passageiras, né? Eu sei que eu tô errada, eu sei que eu tô... Fabiane, você tá se mutilando à toa, né? Se sabotando à toa, mas às vezes ainda acontece. E eu acho que é bem por isso, porque a gente... espera agradar todo mundo, né? Você quer ser uma coisa perfeita e isso não existe. Amiga, agora para tudo pra você que tá vendo a gente. Pra você que conhece a Abi. Linda, elegante, chiquérrima, sempre com looks maravilhosos. Dá pra acreditar que essa moça não sai de casa porque não achou uma roupa, porque vestiu várias e não tá bom? Como que é isso? É muito louco e eu peço perdão pra Deus, né? Meu marido sabe disso. E eu já tive crises muito grandes quando era jovem. Hoje eu não tenho mais. Mas às vezes eu me olho no espelho e eu não me vejo. Eu não me respeito como eu deveria me respeitar. E eu tenho essa informação, né? E eu falo pro meu esposo, às vezes, é tão louco porque eu sou uma pessoa tão bem informada, que conversa tanto sobre isso, e eu passo por isso. Imagina as pessoas que não querem ter essa informação, porque a informação hoje existe, mas às vezes a gente não quer ouvir, a gente não tá pronto para receber aquilo, né? E acontece. Aí vem cá, dá pra acreditar que essa mulher passa por isso na hora de sair de casa? Ah, amiga, não dá. Não tá. É coitado difícil, do marido. Né? Coitado, desafiador, sabia? E eu peço até perdão pra Deus, porque eu sei que é uma coisa que eu não tenho que me culpar e me cobrar por isso, né? Que eu sou muito mais do que isso. Mas eu tenho essas pequenas crises, já tive muito quando era adolescente. Hoje, com a maturidade, eu tenho quase zero, mas ainda às vezes enfrento por isso. Por cobranças, por estereótipos, por padrões, por querer agradar a todo mundo. E eu acho que quando a gente tem essa coisa de querer agradar as pessoas, a gente peca, né, pelo excesso. Que isso é impossível, né? E não existe uma perfeição. O que é perfeito?
né? E eu sei, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem informação, que eu falo de autoestima para as mulheres, e eu acredito nisso, o quanto é revolucionário a gente se sentir bem, porque eu passo por isso, né? Assim, o quanto eu me sinto bem quando eu estou bem, quando eu estou alegre, quando eu levo isso para as pessoas e como isso me preenche. Só que às vezes acontece de ter esses desequilíbrios emocionais, porque eu acredito que seja bem isso, né? Um desequilíbrio emocional mesmo, de me sabotar, de me desvalorizar, de me desrespeitar, me achando fora de algum padrão ou que as pessoas não vão merecer me ver daquele jeito. E aí, quando eu fico nessas crises, né, de não querer sair e tal, meu marido fica, amor, para com isso e tal. Eu saio, mas sempre me escondendo. Então, geralmente eu ponho roupas compridas, largas, entendeu? Porque eu quero que ninguém me veja. Sabe assim, aquela coisa que você não tá bem? Não quero, porque eu não estou me vendo, né? E isso é muito louco, porque eu sempre fui uma pessoa de muita personalidade, de muito estilo. Na própria faculdade, o meu apelido era Spice Girls. Imagina só. Imagina por quê? E era muito assim de estilo, e eu nunca tive isso de temer algo que eu acredito, sabe? Assim, é uma roupa diferente, é algo que ninguém usa, mas você tá bem? Então vai, filha, é assim mesmo, sabe? Eu acho que isso a minha mãe me ensinou muito quando eu era criança. Por mais que eu tenha, às vezes, essas crises, é muito raro perto da coragem que eu tenho pra melhorar isso em mim. Eu acho que é mais uma coragem de melhorar isso em mim do que uma autoestima, sabe? Me entende? Assim, tipo, Biane, isso pertence a você, cara. Qual que é o medo de se mostrar? Mas existe o medo. Mas se eu não enfrentar, eu não vou conseguir provar para as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem, independente do corpo, da cor, do cabelo, entendeu? De onde ela estudou, quem é a mãe dela, quem que é o pai dela, se ela tem dinheiro, se ela não tem. E para eu acreditar, porque eu acredito nisso, eu tenho que fazer. Então esse é meu desafio, sabe? Assim, de me mostrar como eu realmente sou. E eu acho que isso é o que me faz ser quem eu sou. Por isso a gente é único. Cada um é único, né? A gente não é insubstituível nunca, mas a gente é único. O que você faz, só você faz do seu jeito. E eu acho que ser mulher é isso, né? Você se desafiar em vários sentidos. Você tem 41 anos, Biane, mas não tem filhos. Ai, toma cuidado, né? Então eu acho que são muitas coisas que vão acontecendo e que vão fazendo a gente ficar mais forte e madura mesmo ao mesmo tempo. E é legal que você trazer isso, porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso também. Não imagina em momento algum que você passe, né? E isso acho que vem aí de uma coisa que a sociedade às vezes impõe pra gente. Não sei se vem alguma coisa também da família, da nossa cultura familiar, ou se a gente junta tudo isso. Eu queria que você falasse o que tem na Biane que é um pouco da cultura da família, que é um pouco ali herança da mãe. O que tem? O que você pode falar? Você falou assim, minha mãe me incentivava, minha mãe falava, seja você, minha mãe põe a roupa que você... O que tem nessa Biane de hoje que você traz aí da sua história, da sua família, da sua mãe? A gente é muito, né, o que a gente vive. E eu acho que eu tenho muitas coisas da minha mãe. Eu sou extremamente disciplinada, extremamente perfeccionista. Minha mãe é também. Minha mãe sempre trabalhou muito. Então é trabalhar. E eu tenho isso, eu não tenho muito parada, sabe? Então eu tenho que me disciplinar pra melhorar. E é o que eu sempre aprendi. Vamos trabalhar, somos mulheres fortes e vamos dar conta de cuidar dessa casa. Vamos dar conta de pagar nossas contas, vamos dar conta de comprar. Você precisa de um carro? Então vamos lá, vamos trabalhar e vai conseguir. E eu acho que isso vem muito da minha mãe, sabe? E tinha essa coisa, não tem mimimi. Eu era filha única, mas... não tô afim de ir pra escola hoje. Não, você vai, você tá passando mal? Você não consegue andar? Você não, mãe, consigo. Então, ok, vai pra escola, entendeu? Então não tinha essa moleza. E eu acho que isso me fez ser forte desde cedo, no sentido de você quer ir buscar, você quer, então você vai lá buscar.
E eu acho que isso é muito legal e eu sou muito forte em relação a isso. Meu marido fala às vezes que eu sou até muito direta e eu sou muito direta. Não, você quer, vai lá. Não tem churumela, entendeu? Você vai fazer. E ao mesmo tempo eu também sou muito sensível no sentido de entender o outro, de pensar nas pessoas, de pensar que será que ela gostaria de ouvir isso? Opa, Biane, não. Então não fala. Então, assim, eu tenho essa coisa meio de equilíbrio, muitas vezes, sabe? Com relação às pessoas. E eu sou muito valente pro outro. E uma coisa que é ruim, eu acho é que eu carrego muitos pesos. Então, assim, se alguém falar algo de você, eu vou te defender. Eu vou levantar e falar, escuta aqui. Mas se a pessoa fala isso pra mim, eu falo, opa, aguenta quieta, vai dar tudo certo, você é forte. Depois você chega na sua casa, você chora, você resolve. Mas agora você vai manter a fina, entendeu? Então eu tenho um pouco disso ainda em mim. Embora eu seja uma fortaleza impulsiva, querendo brigar, quando se trata de mim, eu sempre vou pro equilíbrio, pra aguentar. E muitas vezes eu adoeço também por isso, né, amiga? É normal. Eu acho que quando você fala assim, manter a fina, e aí eu fiquei pensando nessa coisa da família, daquilo que a gente traz. Às vezes você entra nesses moldes sem perceber. Uhum. Às vezes você vai se condicionando, a sociedade vai te condicionando. Quando você vê, você tá numa forma da certa, da correta, da que fala baixo, da que não briga com as pessoas, da que não defende as coisas. E às vezes a gente se anula, né? Muito. Você esquece quem é você. Você começa a não lembrar nem o que você gosta de fazer. Você esquece até do que você gosta de comer. Não é? Isso tinha uma hora que a gente se perde. Eu já me fiz essa pergunta nos meus 40 e tantos. Mas e aí, quem sou eu? E aí, eu sou realmente essa Ive dentro desse formato? E às vezes eu acho que não. Que tem algumas coisas que eu deixei de lado, que eu fui condicionada a a gente faz isso, né? A vida faz isso com a gente. Faz. É nesse, você é alegre demais, então fala demais. Você gesticula demais, então gesticula de menos. Você é muito engraçadinho, então piadinha de menos. E aí você vai se formatando e quando você vê, você perdeu a sua essência. E aí precisa mesmo dessa coisa de você tirar a máscara e deixar com que os outros vejam esse lado que é seu e que você condicionou, pegou e botou numa caixinha, entendeu? Mas que tá ali, que também é você. Eu tenho descoberto e dado voz a vários lados na minha vida hoje, sabe? A várias identidades. Cantar pra mim é uma delas. Embora eu sempre tenha cantado, desde a adolescência eu cantei, eu tive banda, mas eu sempre tive uma... não tá bom, não tá legal. Eu ouvia minha voz e que horror, e não quero mais fazer, não vou cantar, e achava que não tava bom, e isso nunca vai ser... Já ia colocando um monte de restrições. Eu não estudei o que eu deveria, e N coisas que eu coloquei pra mim. E aí hoje eu ressignifiquei isso e entendo que o meu cantar, uma coisa que eu já tinha identificado, mas que eu não tinha colocado isso pra fora, o meu cantar é uma coisa que me alimenta. Eu canto pra me alimentar. Eu canto pra expor as minhas emoções. É diferente de um cantar somente artístico, somente profissional, somente por dinheiro, somente pela fama. E acho que talvez por isso eu tenha entrado em conflito muito tempo, porque eu precisava cantar aquilo que tinha que cantar para agradar o dono da casa, para agradar aquele público, e aquilo que eu gostava de cantar, que era a minha verdade, ficava para trás. Então hoje a gente vai amadurecendo, vai chegando nesse nível, né? Então hoje eu sou uma pessoa que olha para o meu cantar, eu olho para esse cantar com uma coisa... me respeita.
respeita que é o meu jeito de me expressar, é o meu jeito de colocar a minha emoção, a minha energia pra fora, e ele não necessariamente está ligado à sua resposta, aquilo que você tá querendo ouvir. Então muitas vezes eu deixo de cantar em lugares assim, pra cantar, às vezes só pra mim, só pra alguns amigos, só pra num círculo mais fechado, porque eu entendi a importância que tem a gente sair desse molde, sabe? Desse molde do ser certinha, do falar corretamente, do falar nesse tom. E ainda é um desafio pra mim. Todos os dias é um desafio. Agora está sendo um desafio. Fica na cabeça, tipo assim, o que eu tô falando? Será que eu tô me portando bem? Será? É complicado, né? Fica, porque assim, se eu estiver na minha casa com vários amigos, assim, é legal, porque você já senta, você já tá com o pé aqui, e você já... Isso muda. Não que você vá ser assim em todos os lugares, Sim. Né? A gente sabe que não é assim, que a gente precisa ter Mas é tão gostoso. É leve, né? Tão gostoso quando você vai deixando as coisas fluírem, quando você pode se abrir, quando você pode falar. Mas aí eu percebo que mesmo nesses momentos, igual que a gente tá agora, de bater papo, de conversar, de falar da gente, ainda tem uma coisinha no ouvido engessando a postura, sabe? Resgatando aquele formato do olha... Fala menos, olha. Se segura. Se segura. Olha o que vão comentar, hein? Olha o que vão falar. Olha essa piadinha não cai bem. Então, eu acho legal a gente poder falar disso, né? Que a gente também tem esses bloqueios. Esses bloqueios, esses medos. Eu acho que a ideia do podcast é essa, e cada vez mais acho que a gente vai se soltar mais pra conversar mais com as pessoas. E eu penso que é bem isso mesmo, sabe? Hoje em dia, o mais difícil, acho que pra qualquer ser humano, é se reconhecer e se reconectar. A gente conseguir entender um pouco sobre isso. E às vezes é assustador, né? Porque você fala, poxa, eu preciso entender que eu falho aqui, mas que eu sou bom nisso. Então, acho que tudo na vida é um equilíbrio. E eu espero muito que com o podcast a gente consiga fazer isso, de conseguir conversar com as pessoas, falar da gente, falar das histórias, ouvir muitas histórias das pessoas e que elas se sintam à vontade, como se a gente estivesse em casa, livre, de pé no chão, do jeito que você quiser, né? E eu espero muito que as pessoas que estão assistindo um pouquinho desse podcast façam companhias pra gente, dê ideias, né? Que eu acho que vai ser muito boa essa experiência. Como a gente gosta muito eu adoro ouvir ela cantar e gosto de música também, adoro música. Você falou da música da You Learn, né? Tem alguma música assim que você gostaria de cantar hoje, um trechinho só, pra gente imaginar como pode ser os nossos próximos podcasts? Olha! Que missão difícil! Pensa em alguma coisa assim. Nossa! A gente, é muito legal isso, né? Porque você fala assim, pensa em alguma coisa, parece que dá um bloqueio. Some todo o repertório do universo da cabeça da gente. Mas eu acho que a Alanis é muito legal. Eu gostei bastante da sua história, viu? Achei que nunca mais vou me esquecer. A minha preferida é a Ironic. A gente vai trazer um violão. Vamos trazer um violão? Vamos. Você vai cantar também? Canto. Não tão bem, mas eu canto. Ou deixa que eu toque sozinha. Deixa que eu acompanho. Não, a gente vai cantar juntas. A gente pode fazer umas musiquinhas da Alanis. Boa. A gente pode lembrar até do Locomia. Igual a gente lembrou hoje. Locomia. Você não sabe quem é Locomia? Procura aí no Google, minha gente. Locomia. Próxima vez a gente traz um leque. Maravilhoso. Isso ficou muito... Não ficou? Ficou muito artístico, né? Muito. Acho incrível, Locomia. Locomia. A gente vai contar? A gente vai contar ou vai deixar o pessoal de casa? Não, deixa eles pesquisarem. Tá. Mas e uma música? Vamos de uma música pra gente... De uma música. Me dá uma dica. Eu gosto de nacional, internacional? Eu gosto de tudo.
E toda vez que eu quero ficar feliz, eu gosto de escutar aquela da Luciana Mello, né? Simples Desejo. Hoje eu só Quero que o dia termine bem. Boa pra nós. Não é? Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Você sabe o que você falou que me deixa feliz? Sabe o que eu gosto muito de ouvir ultimamente? Eu ponho assim e deixo a playlist rolando. Vanessa da Mata. Eu me identifico demais com a Vanessa. Eu acho que é aquele estilo dela, eu acho que o que ela traz nas canções. E ela tem um jeito muito livre, leve, solta, me deixa aqui, que eu queria me espelhar naquilo. Então eu fico ouvindo pra ver se eu incorporo. E ela tem uma música que fala assim: gente feliz não se incomoda com os outros, cada um tem sua maneira de existir, se cuide para não ficar amargurado, não ser do tipo que reclama e fica sentado. Então eu ponho isso e vou ouvindo assim, cuidando das minhas coisas, às vezes guardando roupa, cuidando da casa, e vou na Vanessa da Mata, porque eu acho que eu gosto de música que traz uma mensagem que completa, e às vezes aquela música que me completa não completa você. A música tem esse poder, né? Então, eu gosto muito da Vanessa, eu gosto muito de algumas músicas, muitas canções do Gilberto Gil, que eu acho fantástico. Amo Gil. Meu marido comprou ele gosta muito de disco. Ele faz coleção de disco em casa, de vinil. E ele comprou esses dias um disco que tem o Gil na capa, mas eu vou falar que é uma caricatura, é um desenho do Gil, assim, mas não tão evidente. Eu não sei qual o nome do disco, mas eu sei que ele tirou o disco da caixa e fez assim pra Alanis: filha. E ela bateu o olho e falou: é o Gil? Ai, que bonitinha. E eu acho isso fantástico, porque é o que gira na minha casa, entendeu? É o que tem em casa, é o que a gente tá falando, é o que a gente tá ouvindo. E não é da época dela. Minha filha não ouve rádio ainda, e pouca coisa eu acho que a gente vai ouvir no rádio hoje em dia de Gil, tá bem complicado, a gente sabe. Então, o que ela sabe, o que ela conhece é aquilo que a gente consegue levar até ela. E eu fico muito encantada com isso. Ai, que gostoso. Adoro. Vou fazer o seguinte, acho que a gente ainda tem muito, né? Tem. Mas acho que a gente podia encerrar esse por aqui hoje, né? Porque nos próximos a gente já tem convidado. Essa mesa já vai estar mais cheia. Essa mesa vai encher. E o que eu posso falar para as pessoas em casa é: dá uma olhada aí, fica de olho, né? Começa aí a seguir a gente nas redes sociais, aproveita aí, aperta o sininho, fica vendo a gente no YouTube, porque toda semana vai ter um Maravicast para você, e a gente espera muito que você goste de embarcar nesse bate-papo que vai falar de várias histórias maravilhosas, inclusive da sua. Não é? Com certeza. E é Maravichair, você não pode perder. Não pode. Obrigada, viu? Obrigada, amiga. Até a próxima!